Boa noite a todas e todos. Meu nome é Rita Palmeira, eu sou curadora de livros da Livraria Megafauna. É uma alegria estar aqui hoje, no Museu Judaico de São Paulo, participando desta edição inaugural do seu festival literário. Eu agradeço à equipe do museu, e, em especial, às curadoras Fernanda Diamante e Bianca Santana, pelo convite para mediar a conversa entre esses dois escritores gigantes, que são Lira Neto e Márcio Souza. Bom, essa não é qualquer semana, né? Na vida nacional, ela marca a primeira semana depois do primeiro turno das eleições. Na cultura judaica, é a semana do Yom Kippur, um dos dias mais importantes do seu calendário. Eu não estou mencionando esses dois marcos à toa, mas porque eles, de algum modo, condensam o assunto desta mesa. Brasil e as origens da presença dos judeus sefarditas no país. Embora não esteja anunciada em sua sinopse, a mesa também trata da descoberta de uma identidade judaica antes ignorada pelos participantes aqui, e eles vão falar disso daqui a pouco. E também da presença judaica nas regiões norte e nordeste do Brasil. Regiões, aliás, que vêm sendo atacadas de forma vil nos últimos dias ou nos últimos anos. Né? Amazônia e agora o Nordeste. Como se vê, esta não é qualquer semana. Eretz tropical, Jerusalém dos trópicos, essas pontas vão se tocando. Mesmo que retrocedamos alguns séculos, né, e o livro do Lira nos proporciona isso de uma maneira rigorosa e também num salto ambicioso, muito interessante. Esse livro aqui já mostro. E mesmo que não saibamos em que ponto está a noite. Antes de apresentar os dois convidados e passar a palavra a eles, eu vou tentar fazer perguntas, a gente combinou assim, que eu farei algumas perguntas que se prestem à resposta dos dois, e aí, de vez em quando, eu faço uma pergunta em especial para um ou outro. Então, antes de apresentar os dois convidados e passar a palavra a eles, eu queria fazer um último comentário apenas para registro. Eu, infelizmente, cheguei atrasada à primeira mesa, não pude assistir a ela desde o início, peguei só o fim, excelente mesa. Então, eu ignoro se alguma coisa do que eu vou dizer aqui foi dito. Mas que a Bianca e a Fernanda tenham montado as mesas como perguntas é um gesto, para além da tradição, é um gesto que merece ser sublinhado por ser, a um só tempo, literário. A literatura reside na dúvida, na multiplicidade de sentidos, e é também um gesto político, porque convida ao debate, e quando a gente convida ao debate, a gente convida a presença do outro, né? A gente convoca o outro. Então, aqui nessa mesa se celebram a memória, os livros e a vida. Eu tenho certeza que é também essa a tônica desse bem-vindo festival. Bom, escritor e jornalista, o Lira Neto é cearense de Fortaleza, mas atualmente vive em Coimbra, e faz seu doutorado em História em Portugal, mas na Universidade de Lisboa. Não, mudou também. Tá, então, olha, falei, já comecei errando. Ele já vai me corrigir já. Mora no Porto, faz o doutorado na Universidade de Coimbra. Pronto, é isso. Eu fui conferir um pouquinho antes da gente entrar, e aí eu confundi lugar de estudos com lugar de moradia. É um autor premiado, acumula 4 jabutis e um APCA, e escreveu Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, a trilogia Getúlio, Uma História do Samba, As Origens, Castelo, A Marcha para a Ditadura, Maísa, Só numa Multidão de Amores, estes todos pela Companhia das Letras, atualmente, né? E O Inimigo do Rei, uma biografia do Zé de Alencar, pela Globo. No ano passado, ele lançou, também pela Companhia das Letras, este Arrancados da Terra, que foi pensado inicialmente como uma biografia do Maurício de Nassau, ele vai falar disso também, se der tempo, tomara que dê,
e que se tornou, por fim, a história de judeus sefarditas e seus deslocamentos ao longo de quase 2 séculos por Europa, Brasil e Estados Unidos, em especial em algumas cidades. Bom, romancista e dramaturgo, Márcio Souza é amazonense de Manaus. Além de ter sido escritor residente em universidades americanas, diretor de planejamento da Fundação Cultural do Amazonas, diretor da Biblioteca Nacional e presidente da Funarte, o Márcio Souza foi também editor, foi um dos fundadores da Marco Zero. E me preparando para esse debate, eu me lembrei que eu devia ter uns 13, 14 anos, na minha casa tinha muitos livros da Marco Zero, e eu li A Condolência, aquilo me marcou assim, profundamente. E eu esqueci de te dizer isso nos bastidores, mas que fique para registro, que foi um livro importante nesse meu início de adolescência. É autor, entre outros, do best-seller Galvez, Imperador do Acre, O Brasileiro Voador, Médio Maria, que virou série, O Fim do Terceiro Mundo, Amazônia Indígena, e este aqui, História da Amazônia, todos pela Record atualmente, né? Falando como eles estão em catálogo. E, bom, e para a conversa de hoje, eu queria lembrar de um livro que tem mais de 20 anos já, que é uma parceria do Márcio com o Moacir Scliar, que é esse aqui, que chama Entre Moisés e Macunaíma, Os Judeus que Descobriram o Brasil. Saiu pela Garamond. Bom, Lira, Márcio, muito obrigada pela presença. Eu queria começar perguntando aos dois sobre essa descoberta da identidade judaica. Como foi isso? Como foi essa descoberta e como é a relação de cada um de vocês com isso? Como a gente começa? Quem quer começar? O Lira, porque eu já cometi uma gafe. O Lira, então, por favor, por ali. Erramos. Não, só para reforçar, eu sou cearense, de fato, nasci em Fortaleza, minha vida foi basicamente em Fortaleza, até me mudar para São Paulo, onde morei durante 20 anos. E em 2018, não à toa, 2018, atravessei o oceano e fui morar em Portugal. E tem a ver com o livro, vou já falar. Mas antes eu queria, logicamente, agradecer esse convite tão gentil, tão generoso que me foi feito para estar aqui nesse lugar tão carregado de história e tão carregado de significados. Queria agradecer ao Felipe, aqui do Museu Judaico, a recepção que me foi concedida de forma tão generosa, tão gentil. Queria agradecer a Bianca e a Fernanda, né, que as curadoras, elas é que organizaram, planejaram esse encontro tão rico, tão heterogêneo, com tantas perspectivas. Então, obrigado, Bianca, obrigado, Fernanda. Queria agradecer a Camila, da produção, que também foi muito atenciosa em todo momento. Sem ela, isso nada estaria também acontecendo. E, em nome dela, eu agradeço a toda a produção, a todo o pessoal dos bastidores, a todo o pessoal da técnica, porque, de fato, sem eles, né, nada disso existe. E, para mim, é motivo... Desculpa ficar aqui de costas, me sinto mal educado falando de costas para vocês. Estamos todos de costas. Mas, para mim, é uma emoção dupla, porque está com pessoas que eu tenho grande admiração. A Rita, essa simpatia, eu não conhecia pessoalmente, foi bom conhecê-la, agora é muito bom conhecê-la, e não quero fazer, mas você se sentir muito velho, mas eu também o li na adolescência. O Imperador do Acre foi, durante muito tempo, o meu livro de cabeceira, né, quando eu era jovem, certo? Mas, de fato, você me perguntou sobre essa descoberta da ancestralidade, e ela se deu muito por acaso, né? Esse livro, como você bem disse, ele, inicialmente, a ideia, eu como biógrafo, era escrever uma biografia de Maurício de Nassau. Eu, como nordestino, Nassau é um personagem que está no nosso imaginário do Nordeste, como um personagem singular, né, que teve uma passagem bastante marcante pelo chamado Brasil holandês. Mas, quanto mais eu lia sobre o assunto, quanto mais eu comprava livros nos sebos para entender o que foi o Brasil holandês, tive um mestre que me guiou nisto, que tive a honra, inclusive, dele assinar a 4ª capa do livro, que é o professor Evaldo Cabral de Mello. Quanto mais eu lia sobre o Brasil holandês, quanto mais eu lia sobre Maurício de Nassau, mais uma história paralela me chamava a atenção.
que era a história da comunidade judaica do Recife, né, durante o período do Brasil holandês. E aí, esse assunto foi começando a me puxar para o lado, foi começando a me atrair mais, e aí comecei a desviar um pouco a minha rota, e numa viagem de trabalho, quando eu fui dar aulas sobre história brasileira na Universidade dos Estados Unidos, eu passei por Nova York, e aí encontrei, eu me deparei, está lá, todo mundo sabe, mas nem todos os nova-iorquinos sabem, que ali saindo de Chinatown e indo a caminho do centro financeiro de Nova York, num pequeno descampado, aparentemente um descampado que dá para uns predinhos populares nos fundos, ali num dos territórios mais icônicos de Nova York, tem um cemitério que é o cemitério mais antigo de Nova York, na verdade, o segundo cemitério mais antigo de Nova York, uma vez que o primeiro desapareceu, ninguém sabe exatamente onde é que era. Este era o segundo, mas, diante do desaparecimento do primeiro, passou a ser considerado o primeiro cemitério de Nova York. E quem passa apressado não vai perceber muito bem que, ao rés do chão do lado interno, tem uma placa em bronze, já desgastada pelo tempo, já esverdeada pela falta da manutenção, e nessa placa diz que aquele é o primeiro cemitério de Nova York da comunidade judaica, portuguesa e holandesa da cidade. Eu tive curiosidade, liguei para o administrador do cemitério, e diante dos túmulos, diante dos sobrenomes de origem portuguesa e holandesa, o túmulo mais antigo é de alguém que se chamou Benjamin Bueno de Mesquita. Esse Benjamin Bueno de Mesquita, que é, portanto, o túmulo mais antigo que se conhece da cidade de Nova York, mudou de vez a minha pesquisa, e eu resolvi começar tudo do começo. Comecei a pensar, essa pesquisa tem que se originar em Portugal, essa pesquisa tem que se dar nos arquivos da Torre do Tombo, para eu descobrir, para tentar compreender essa história desde o seu princípio. Eu sou movido por aquilo que um dos historiadores que eu mais admiro, que é o Carlos Ginzburg, chama de euforia da ignorância. É a euforia da ignorância que faz com que Ginzburg busque os seus temas, disse ele. E, de fato, eu, como biógrafo, eu, como escritor, sou movido por essa mesma ignorância. Então, diante da minha tremenda ignorância, tão grande quanto a minha curiosidade em relação a essa história, é que eu passei a buscar a história que está aqui contida. E, aí sim, desculpa, objetivando a tua pergunta, ao longo do processo de pesquisa, me deparei com uma grande surpresa, em que comecei a montar a minha própria árvore genealógica, porque Lira, nascido no Ceará, uma família originária de Pernambuco e da Ilha da Madeira, foi onde eu consegui chegar. E aí percebi que eu descendia, como quase todos os nordestinos, de uma linha direta de uma espécie de Eva, que se chama Branca Dias, uma Eva que povoou o Nordeste brasileiro e que está na minha origem da minha árvore genealógica. E, mais curiosamente, quem foi um dos fiscais do Santo Ofício que deu início ao processo de Branca Dias chama Gonçalo Novo de Lira, meu 15º avô, por um outro tronco familiar. E eu disse, agora é que essa história não vai mais me deixar quieto. E foi assim, desculpa, Rita, ter me alongado, mas é porque esse processo de descoberta foi tão rico e tão cheio de peripécias. E só para terminar e dizer que eu sempre trabalhei com história contemporânea. Eu sou especializado em história contemporânea, história do Brasil contemporâneo. E esse é o meu livro que me remeteu a um passado mais remoto, movido por essa ignorância. E eu mal sabia que, ao escrever um livro cuja cronologia é a mais remota de todos os outros meus trabalhos, eu conseguiria
de forma dolorosa, escrever o meu livro mais atual. E aí a gente vai falar sobre isso, o porquê da atualidade dessa história que trabalha que fala sobre intolerância, que fala sobre ódio e que fala sobre preconceito. Márcio, como foi essa sua descoberta da sua identidade judaica? Bom, eu não tenho, se tiver uma segunda chamada, eu vou estar na fila, né? Eu já sabia que isso aí podia. Eu tinha um agente literário, um grande amigo meu, que era o Dr. Henrique Ganderman, e o Dr. Henrique dizia: Márcio, não tem jeito. Se tiver uma segunda chamada, a gente vai estar lá na fila do forno crematório, lá, não tem conversa. Você se manque. Né? E a minha família sempre teve essa consciência, mas nós nunca fomos assim devotos, até porque nem tinha, inicialmente, na juventude do meu pai, da minha mãe do interior, não tinha uma vida religiosa, não tinha sinagoga. Ainda hoje, nós temos uma sinagoga muito bonita, feita com pedras de Jerusalém, em Manaus, mas nós não temos rabino. Né? Não podemos, é pequena para sustentar um rabino. Já tentaram algumas vezes, mas não acaba o rabino desistindo, porque ficam atrasando o salário dele, ele volta para as suas origens. Né? Eu tenho uma amiga muito querida, que estudou comigo desde o primário, ela é médica, pediatra, se chama Marlene Cohen, e ela disse: eu já me ofereci de pagar com sexo, mas eles não querem ficar com esse recurso. Mais tarde, me debrucei a levantar o processo histórico da presença judaica no norte do Brasil, e justamente no ano do 500 anos, do 5º centenário do Brasil, nós estávamos almoçando com esse editor aí da Garamond, eu, o Moacir Sclia, meu querido irmão. Né? Aliás, eu devia ter começado falando para vocês Shana Tová. Então, mas voltando, e aí o Sclia, esse editor, disse: nós temos que escrever a história judaica do Brasil agora nos 500 anos, tal, mas eu não encontrei quem fale dos sefarades. Eu disse: mas o Márcio é sefarade. Ele não sabia que eu era judeu, né? Não sabia. E aí eu disse: não tem problema, eu posso preparar esse texto, e juntamos. O texto do Moacir é delicioso, tem, como sempre, um senso de humor extraordinário, uma mãe tipicamente Jewish mother, né? Minha mãe era a mesma coisa, a dona América Gonçalves Ceballos, que era de origem espanhola. Eu lembro no lançamento desse livro, lá no Rio de Janeiro, na hebraica de Botafogo, que é uma hebraica sefarade, e nós estávamos lá fazendo autógrafo numa mesa, eu e o Sclia, e as mães e esposas numa mesa lá, conversando. Aí, depois, quando acabou, a esposa do Sclia foi nos contar que cada mãe puxava a sardinha para o filho. Disse: meu filho é o maior pediatra que tem aqui no Rio de Janeiro. Ninguém supera, não sei o quê. E aí outra fala: e a minha mãe não sabia o que falar, disse: olha, meu filho lutou contra a ditadura e foi torturado pelos melhores torturadores que tinha aqui em Manaus. Aí eu disse: mamãe, eu não acredito que a senhora falou um negócio desse. Né? Aí ela disse: mas é verdade. Mas como é? Eles te quebraram todos os dentes, tu queria o quê? Né? Ela sabia, como sempre, sabia tudo, era uma mulher extraordinária. Meu pai, ele era um militante da família Bentes, que é uma família muito ilustre lá no norte do Brasil. Tem o primeiro historiador da comunidade judaica lá, que é o general Ramiro Bentes, do começo do século, que é um livro muito bonito. Ele faz uma crônica... Não sei, acho que não. Eu não levava muito jeito para se candidatar. Aliás, ele não era bem visto no meio dos milicos, não. E ele tem esse livro chamado Das Ruínas de Jerusalém, a Planície Amazônica. Depois,
tem um grande cientista, um grande economista, o professor Samuel Benchimol, que os Benchimol são muito ligados à minha família, especialmente aos Ceballos, porque eles foram os Ceballos que acolheram eles no Alto Amazonas, quando eles chegaram do Marrocos. E o professor Samuel Benchimol sempre me tratou com muito carinho e me influenciou muito nos estudos das ciências sociais e o conhecimento sobre a tradição judaica do norte do Brasil. Ele tem um livro clássico chamado Eretz Amazônia, em que ele historia a imigração do Marrocos para o Amazonas. Trocando em miúdos, a história, nós estamos há 200 anos na região amazônica. Mas antes, a tradição conta que nós estivemos 400 anos na Babilônia, quando Nabucodonosor caiu, os judeus saíram e a maioria não puderam se estabelecer novamente em Israel, porque havia uma crise econômica provocada por uma seca terrível que acontecia. Israel, nesse período, era basicamente agrícola, né? Então, esses sefaradistas, que seriam sefaradistas, depois foram para a Grécia, depois para Roma, e de Roma para a Península Ibérica, onde nós ficamos 1.800 anos. E na Amazônia estamos há 200 anos. Eu lembro que, quando nós completamos 200 anos, a comunidade lá me pediu que eu fizesse um espetáculo no grupo de teatro que eu dirigia no SESC, o Teatro Experimental do SESC. Então, nós fizemos um espetáculo que foi apresentado aqui, teve uma audiência maravilhosa do público aqui, dos askenazes aqui, que entendiam tudo, participavam do humor, da tradição. Foi muito lindo a semana que nós fizemos aqui com a Eretz Amazônia, no Centro Cultural São Paulo. A peça conta essa história de 200 anos. O mais curioso é que, durante a temporada, no segundo ano, que estava em cartaz, em Manaus, nós recebemos um grupo de turistas israelenses que assistiram, entenderam tudo, riam muito, conseguiam entender, que era em português falado, e só o líder da excursão que foi puxar o debate, ele disse que tinha adorado, tal, etc., mas tinha sentido falta de uma coisa. E aí todo mundo ficou assim, de sionismo, senti falta de sionismo nessa peça. Aí eu disse, olha, nós ficamos na Babilônia, depois 1.800 anos na Península Ibérica, estamos há 200 anos aqui, pelo andar da carruagem, dá para a gente ficar mais 500 aqui, né? Ele não gostou muito da minha resposta, mas o público aplaudiu lá, e aí encerrou. A peça, ela não tinha nenhum judeu no elenco. Todos os jovens eram jovens do povo lá, que eram os jovens que faziam parte deste grupo, mas eles compreendiam perfeitamente, até porque há uma longa tradição popular da presença dos judeus na região amazônica. Para início de conversa, a região amazônica ela era administrada diretamente por Lisboa, não tinha nada a ver com o vice-reino do Brasil, chamava o Grão-Pará. E desde o período colonial, até desde do século XVII, chegaram judeus, não em massa, como seria depois a imigração, no século XIX, e há uma razão por isso, mas aventureiros. E o maior de todos eles é o Pedro Teixeira. O Pedro Teixeira foi o homem que expandiu a colonização portuguesa. Você olha o mapa do Brasil, aquele ponto, aquela boca que o Brasil tem em relação ao Ocidente é obra do Pedro Teixeira. Ele organizou, logo no início da capitania de Belém,
ele organizou uma excursão com 500 remadores. Ele subiu o Rio Amazonas pela primeira, foi o Orellana, o espanhol, tinha descido o Rio Amazonas. Ele subiu o Rio Amazonas, chegou em Quito, lá em Quito foi dada uma festa a ele e os outros membros da sua expedição e depois posto na cadeia por terem furado a fronteira do Império Espanhol. E depois de uma semana, liberaram Pedro Teixeira, mandaram ele voltar, e aí ele voltou. Quando ele chegou nesse ponto em que hoje você olha o mapa, ele fincou o marco onde chegava a colonização portuguesa. Ele volta para Belém, combate um grupo de irlandeses católicos que tinham sido enviados para ocupar a ilha de Marajó, expulsa esses irlandeses e é enviado para São Luís do Maranhão como prêmio para trabalhar na administração. Quando ele é denunciado como judeu, aí começa a desgraça dele, porque não só a Igreja Católica, mas também a administração portuguesa era muito ligada, submetida aos ditames do Vaticano. Ele é torturado e morto, esse grande herói da conquista da Amazônia. E aí sempre há notícias de judeus trafegando ali pela região, né? Agora, antes de completar a história da chegada dos judeus, em 1810, eu gostaria de lembrar da sinagoga Rochedo de Israel, a sinagoga do Recife. Mas eu não vou falar do seu lado histórico. O que eu vou dizer Já foram é o seguinte: 3 perguntas minhas aqui. eu nunca aceitei. Eu adoro Recife, aliás, adoro o Nordeste. Adoro Recife de ver aquele prédio dividido em 2, com lojas de quinquilharia, pertencente à diocese, ao arcebispado de Recife. E aí, quando eu fui para a Fundação Nacional de Arte, a Funarte, eu conversando com a professora Anita Novinsky, que é uma das maiores autoridades sobre a história do judaísmo aqui no nosso país, ela me disse: olha, há um grupo de estudos de judaísmo na Universidade Federal de Pernambuco e nós podemos começar um movimento para a Igreja Católica devolver esse prédio, que era um prédio único, né? Eles dividiram no meio para alugar para fazer 2 lojas, ali na Rua do Bode. Então, nós começamos a fazer um trabalho, mas, nesse momento, o arcebispo metropolitano era uma figura mais reacionária que vocês podem imaginar. Ele foi aquele que excomungou o médico por ter feito aborto urgente numa mulher no interior lá de Pernambuco, entre outras atrocidades que esse arcebispo metropolitano cometia. Eu fui falar com ele, ele disse que não venderia, porque não venderia para aquele prédio voltar a ser judaico, né, que ele considerava heresia, hereges, isso. Então, eu deixei para lá, ele foi substituído, foi outro. E um dia eu estava assistindo um concerto da Fortuna e conversei com ela e ela disse: olha, o Edmundo Safra está vindo da Europa, ele vai ficar uns dias aqui. Você quer que eu marque? Aí eu vim aqui em São Paulo, conversei com ele e eu estava pensando propor que fosse lá um memorial de todas as diásporas, né? Mas aí o Edmundo disse: não, eu quero reconstruir a sinagoga. Eu compro, eu vou negociar. Foi lá, negociou, comprou os 2 prédios, e aí eu consegui recursos do governo federal para financiar os pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, com a coordenação da professora Anita Novinsky. Então, eles conseguiram, não há nenhum registro desenhado, nenhuma imagem de como era a sinagoga, mas há descrições muito claras de como era. Além do mais, quando começa o trabalho de arqueologia, a primeira coisa que se descobre no primeiro prédio era o mikvá, né, que está descrito lá. Então, nós achamos que a descrição era muito correta sobre isso.
Aí se juntou os dois prédios. Hoje a sinagoga existe lá como era, na época do Maurício de Nassau. Eu fui na inauguração, e outro dia eu estava lá em Recife, num domingo, eu sabia que estava fechado, fiquei olhando, aí, de repente, o zelador abriu, me viu lá, me reconheceu, me chamou para visitar de novo. Eu fiquei lá olhando a sinagoga, eu fico muito emocionado de entrar naquela sinagoga, até porque, para o rabino Aboab da Fonseca, foi um problema, porque nós sabemos que o judaísmo é uma religião lunar, e ele está na América do Sul, com outras fases da Lua, outros problemas que ele teve que resolver, né? E ele tem escrito sermões, trabalhos, né, fantásticos, que estão publicados, e os originais na grande sinagoga de Amsterdã. Márcio, deixa eu puxar um pouquinho o Lira para a conversa, Pois não. porque, enfim, a gente foi longe aqui, eu tinha perguntado da identidade judaica. Eu só queria concluir um negócio. Tá bom. Quando os judeus foram expulsos, lá Quer falar do meu livro. Isso a gente não, já mas tinha notado eu acho que na coxia. você não registra isso. Eles foram, claro, ela já falou da América do Norte, foram para a Europa, porém, alguns ficaram no Caribe. Inclusive, a mais bela sinagoga que tem é a de Curaçao, né, que é muito bonita. Mas tem um dado, uma parte dos judeus viraram piratas. Eles abordavam galeões espanhóis para se vingar dos espanhóis. Eles pirateavam, exceto aos sábados. O Márcio estava falando agora, Lira, de alguma coisa que ele fala nesse livro dele com o Scliar também, que de alguma maneira, ele foi contando uma série de histórias que confirmam, que ele diz que a formação do Brasil se confunde com a própria história da diáspora sefardita. O seu livro amplia isso e dá para pensar que é possível contar a história de Portugal, da Holanda, dos Estados Unidos e do Brasil a partir dessa diáspora. Então, eu queria te pedir para falar um pouquinho do livro e como é realmente possível reconstituir um momento. Você cumpre 2 séculos quase, né, de história e vai ali quase ano a ano, né? Os capítulos são todos divididos em ordem cronológica, e você vai ali reconstituindo uma história a partir de alguns personagens, de um personagem especial, e que vai se deslocando, vai fazendo esse, né, Portugal, Amsterdã, Recife, enfim, finalmente. Mas, por favor. De fato, eu tinha esse voo panorâmico sobre o assunto, ou seja, é uma história que terminaria naquele cemitério de Nova York, começaria em Portugal, por causa até do sobrenome do primeiro enterrado, do primeiro sepultado naquele cemitério. E eu precisava contar essa trajetória errática, né, que saiu de Portugal, foi à Holanda, vem ao Brasil a partir da ocupação holandesa e depois chega a vários lugares, como bem disse o Márcio, depois da expulsão, eles ocupam vários territórios que estavam sob possessão holandesa. Mas eu precisava de personagens. Não se tem uma boa história se você não tem bons personagens. Para contar uma boa história, eu tinha que descobrir, para contar essa história, eu precisava descobrir personagens que servissem como fio condutor. Então, o grande desafio foi começar em Portugal. Ok, mas existem milhares de processos da Torre do Tombo em Portugal sobre judeus perseguidos pela Inquisição. Eu precisava encontrar um caso que, pela sua singularidade ou pela sua exemplaridade, desse conta desse início da história. E aí, às vezes, a sorte ajuda ao pesquisador, né? O bom pesquisador tem que contar com a sorte. E aí eu encontrei a história, um processo de um casal, Gaspar Rodrigues e Filipa Rodrigues, que, para mim, era o ponto de partida. Gaspar Rodrigues, um homem do povo, um vendedor de pregos, que tinha uma lojinha no Arco dos Pregos, casado com Filipa. E a Filipa é presa, denunciada por uma sobrinha homônima chamada Filipa. E aí Filipa denuncia
sob tortura psicológica. A simples visão da sala de tormento fez com que ela entregasse o próprio marido. E eu disse, bons personagens, porque os inquéritos revelam muito dos métodos e dos procedimentos dos interrogatórios e das torturas, porque o Gaspar foi torturado, inclusive perdeu o movimento de uma das mãos. E eu disse, esses personagens são ótimos, mas eu preciso que essa história continue na Holanda. E, no processo, Filipa enlouquece, e, quando indagada sobre o que estava sentindo, ela sempre repetia uma única frase, e essa frase dá título a um dos capítulos do livro. Ela dizia, eu sinto um fogo e um bicho dentro do meu coração. E ela dizia isso moída pelo remorso, que a fez enlouquecer, mas a documentação me levou a buscar pistas do que teria acontecido. Filipa enlouquece, desaparece da documentação, Gaspar some, foge de Portugal, uma vez condenado a usar o traje da infâmia, o São Benito. E os filhos somem também. Os filhos somem, e a documentação silencia. E, no arquivo de Amsterdã, eu redescubro Gaspar Rodrigues, já com um outro nome, já com uma outra identidade. Ele passa a se chamar José Ben Israel, e se incorpora à comunidade judaica portuguesa de Amsterdã. E eu disse, é esse o personagem, quando eu percebo que o filho de Gaspar, Menasse Ben Israel, vai se tornar um membro de grande destaque na comunidade judaica de Amsterdã, se torna um intelectual, se torna um impressor, se torna um pensador, se torna um escritor, cujo grande sonho, a partir de um determinado momento, quando ele se choca com a ortodoxia do rito da comunidade a que ele pertencia, começa a alimentar o sonho de ir para o Brasil. E eu disse, os personagens apareceram, né? E aí, a partir desses personagens, eu conto a história. E Menasse Ben Israel escreveu livros que incomodaram a própria comunidade no momento em que ele questiona, porque tem um dado, desculpa, eu preciso esclarecer isso, esses portugueses que estavam sendo perseguidos pela Inquisição, na verdade, eram cristãos novos, né? Eles tinham se convertido à força, e o livro mostra todo esse processo. Então, eles não tinham rabinos, não tinham líderes espirituais, orientadores espirituais, não tinham livros sagrados. Era um judaísmo meramente oral. E, portanto, já desvirtuado e misturado, mesclado, hibridizado com o próprio catolicismo. E, quando essa comunidade foge de Portugal, Gaspar entre eles, para se incorporar à comunidade holandesa, eles perceberam que ser judeu tinha uma série de exigências e obrigações que eles não estavam acostumados. Então, muitos deles, inclusive, saem também da Holanda. Mas o fato é que Menasse Ben Israel não chega ao Brasil, porque ele é preterido na escolha do rabino da primeira sinagoga das Américas, lá em Recife. Ele é preterido por um rival intelectual. Os dois, desde jovens, na sinagoga, disputavam quem era o melhor, e Menasse Ben Israel, por causa destes conflitos com a comunidade, ele é preterido por Isaac Aboab da Fonseca, que você citou. E é aí que Isaac Aboab da Fonseca, de fato, não só faz grandes poemas, mas ele narra, e aí isso é próxima, a terceira parte do livro, depois de Portugal e Holanda, ele narra, como testemunha ocular, as guerras sangrentas de reconquista de Portugal, daqueles territórios das capitanias do norte, das chamadas capitanias do açúcar. Então, eu levanto, primeiro, toda a documentação da Torre do Tombo, depois, no arquivo da cidade de Amsterdã, toda a documentação relativa à comunidade, que escreviam, isso é um detalhe interessante, mantinham como língua do cotidiano e da língua, inclusive, dos livros da congregação, em português, o que
mostra um traço identitário ali muito forte. Bom, o fato é que a história se passa para o Brasil, e quando os portugueses recuperam os terrenos, os territórios, vários barcos saem, é dado a eles um tempo, e sobre um único barco recai uma dúvida histórica, os mistérios da história, e eu mostro que essa é uma questão não resolvida. Os meus amigos recifenses, meus queridos amigos recifenses, alimentam a mitologia de que foram os judeus saídos do Recife que fundaram Nova York. Vocês já devem ter ouvido falar isso, foi até enredo já de escola de samba. Né? E, na verdade, o livro mostra que, a partir da documentação conhecida, não dá para cravar e afirmar isso com tamanha certeza. O livro, não vou dar spoiler, mas o livro mostra que essa é uma questão sem uma pergunta, é uma pergunta sem resposta. E só para terminar, inclusive, ao final do livro, o último parágrafo dele diz o seguinte: este livro não foi escrito com a pretensão de delimitar, de modo categórico, as fronteiras entre fato e mito, história e lenda. O objetivo aqui proposto foi bem mais modesto e, ao mesmo tempo, muito mais fascinante: interrogar os entrelaçamentos entre fabulação e realidade, não com o desejo ilusório de arquitetar e impor verdades definidas sobre tema tão controverso. Ao contrário, teve o propósito de palmilhar um inventário de dúvidas recorrentes que já atravessam séculos. Espera-se que esse livro possa, quando menos, suscitar novas e instigantes interrogações. Eu não escrevo para produzir verdades prontas, eu escrevo para perguntar, eu escrevo movido pela dúvida. A mesma dúvida que me fez iniciar o processo, quando o entusiasmo, a euforia da ignorância me fez iniciar o trabalho. Eu termino um livro com muito mais interrogações do que quando comecei. E se eu conseguir que o meu leitor, acontece muito, o leitor disse, agora eu fiquei com mais dúvidas ainda. Eu disse, ótimo, cumpri o meu objetivo. É ótimo. Mas, sabe, então, ao fazer isso, o que o Lira faz ele trata da Inquisição em Portugal, aí, quando chega a Amsterdã, fala um pouco de um ambiente culturalmente muito diverso. Da primeira economia capitalista do mundo, no momento da... E de como aquilo foi realmente, depois daqueles horrores, enfim... E quando vem ao Brasil, né, porque também você vai alternando ali, a gente acompanha a invasão holandesa, a cana-de-açúcar, o comércio. Então, de alguma maneira, as histórias se tocam e é possível narrar também as histórias desses lugares a partir, só para recuperar a pergunta, a partir dessa diáspora. Né? Isso é um dos pontos altos desse livro. Você me pergunta, uma última frase. Hoje se falou muito de trança. Né? Para mim, escrever, pesquisar a história, narrar, é um trabalho de entrelaçamento. Eu tento recuperar o sentido, inclusive, da palavra texto. Texto é textura, é tessitura. E esses vários fios que você descreveu, eu tento entrelaçá-los, né? Fios que, aparentemente, sozinhos não têm um sentido e que, juntos, estabelecem uma trama, estabelecem um padrão que pode ser analisado e que pode ser observado. Trança, entrelaçamento, texto. É isso. Só pedir para os dois comentarem, começando pelo Márcio, um pouco o que vocês dois identificam. O Márcio, inclusive, tem uma história que é quase uma anedota maravilhosa, do Rabino Moyal e tudo mais. Você também fala um pouco dessa presença, mas vocês identificam, nos livros, resquícios dessa passagem no Nordeste e no Norte brasileiros. Né? Então, essa relação da população que segue lá,
alguns rituais que remetem a rituais judaicos ou, enfim, pequenas anedotas. Então, eu pediria ao Márcio para contar a história do Rabino, que virou santo. Tá bom. E depois ao Lira para falar um pouco daqueles rituais fúnebres e outras histórias. O interessante é que, no Grão-Pará, a chegada, realmente, passagens esporádicas de judeus, como o Pedro Teixeira, né, e que pagaram com a vida essa ousadia de tentar esconder as suas origens e tal, e apesar de terem feito grandes acontecimentos importantes históricos para o Grão-Pará, para o que é hoje a Amazônia. Mas, no período do Grão-Pará, enquanto acontecia no Nordeste, em Pernambuco, aconteceram duas grandes inquisições na América do Sul. Primeiro, no Pará, que as vítimas foram os pajés, que foram queimados e mortos. Tem episódios engraçadíssimos, por exemplo, os vizinhos denunciam uma moça de uma área nobre lá de Belém, que era casada com um oficial do exército português. Mal ele saía para o quartel, entravam 4 capirotos pretos que passavam a noite com ela. Então, ela foi queimada por passar a noite com 4 capirotos. Devia ser uma festa, né, aquilo. Né? Mas o processo de destruição dessa cultura indígena, inclusive do conhecimento medicinal, foi muito grande. E depois, na Bahia, que foi um pouco diferente, em que o problema não eram capirotos, e sim a sodomia. Isso vocês podem ver no texto do Hermílio Borba Filho, que tem uma canção sobre essa questão. Bom, no Grão-Pará, a história judaica do Grão-Pará, de fato, tem início em 1810. Nesse momento, a maioria dos sefarades viviam no Marrocos. E essa vida está descrita no livro do general Ramiro Mendes. E você vê que eles tinham uma vida muito integrada, inicialmente, até que a economia começa a entrar em crise. E, a partir daí, com a crise econômica, é claro que a culpa começa a ser jogada em cima dos judeus, que estavam provocando aquela crise econômica, e começam a haver perseguições. Por exemplo, obrigavam os judeus a fazerem procissão junto com os cristãos, pedindo chuva, porque também tinha essa questão. E isso faz com que coincida com o Dom Pedro II abrindo a liberdade religiosa no Brasil, que permite com que, então, comece a migração oficial dos judeus do Marrocos para Belém do Pará. E acaba se tornando, em massa, patrocinado financeiramente por uma organização francesa judaica. Essa organização patrocinava a passagem e vinha em massa para Belém do Pará. E lá em Belém do Pará, a única restrição do Império é que não podia ter uma sinagoga, só podia ter igreja católica. Mas eles podiam fazer na casa, dentro de casa. Então, o culto lá era feito em casa de alguns judeus que já estavam há algum tempo vivendo em Belém do Pará. Então, esse fluxo muito grande de migrantes que vinham, todos eles muito preparados culturalmente. Todos eles logo aprenderam a falar português, todos eles falavam francês, falavam árabe, e também um dialeto chamado raquitia, que tem uma palavra ótima para dizer que droga de vida, que chama negromazal, né? E entre outras palavras muito curiosas, entre o idioma latino e o idioma árabe. Quando eles chegam no Grão-Pará, eles têm 2 casas que fazem o culto, e depois eles começam a expandir na calha do Rio Amazonas, né?
Então, eles vão expandindo, vão chegar no estado, ocupam o estado do Pará em menos de 6 anos, e antes de 10 anos eles já estão lá na fronteira com o Peru. A presença é concomitante à chegada dos árabes. Os judeus e os árabes chegam concomitantes, especialmente os sírios e os libaneses, que é a maioria da população que veio junto com os judeus para a região amazônica. Os judeus e os árabes, eles revolucionaram a economia daquela região ainda colonial, porque até então, se você quisesse comprar manteiga, você tinha que comprar um barril inteiro de manteiga. E aí eles inverteram o retalho ou vender de porta em porta a crédito. Não é? Isso é uma inovação que está reconhecida pelo Marx no Capital, porque ocorreu um fenômeno semelhante na Inglaterra. Não é? E são os judeus que vão trazer essa revolução para o Grão-Pará. E o Grão-Pará dá um salto econômico muito grande. Né? O Grão-Pará era uma região do norte do Brasil muito mais avançada que o vice-reino do Brasil, do sul do Brasil. O Grão-Pará ele vai ter um papel importante, por exemplo, na educação. É a única parte do Brasil em que vai ter um curso superior, com doutorado, antes do vice-reino do Brasil, que só no século XX que vai ter um doutorado para dar um honoris causa para um político americano. A Universidade do Brasil, que vai se formar depois, né, já no governo, acho que é do Getúlio Vargas, se eu não me engano. Lá no Grão-Pará, além disso, a questão da expulsão, da perseguição, que os franceses invadem Portugal, o rei sai correndo para o Rio de Janeiro, e o Grão-Pará acha um absurdo isso. Comumente você lê crônicas desse período, o pessoal lá do Pará dizendo, coitado do rei, ele vai ser morto pelos negros. Aquilo é um Haiti, o Rio de Janeiro é um Haiti, né, falando da presença dos escravos, que eram minoria no Grão-Pará. Os escravos no Grão-Pará eram mais domésticos, ou também tinham profissões, como sapateiro e tal. Bom, e a questão é que, com a chegada dos judeus a partir de 1810, eles vão expandindo até a fronteira. E eles vão formar algumas personalidades importantíssimas para o desenvolvimento do norte do Brasil. E aqui eu quero ressaltar a figura do senhor Isaac Sabá. O senhor Isaac Sabá, ele morava em Belém com a mãe dele, o pai dele morreu, ele tinha 10 anos. Ela teve que ir para o Amazonas, e lá ela fazia doces. E ele vendia na rua junto com canetas e lápis. E ele se torna o mais poderoso industrial do Brasil. Ele funda a primeira refinaria no norte do Brasil, que é a Ibê-Sabá. Ela existe até hoje. Durante a ditadura, o Geisel, ele encampa a refinaria do Ibê-Sabá e paga 1 cruzeiro de indenização para ele. Claro, o Geisel era um antissemita, notório, faz isso. Mas o senhor Isaac nunca se deixou levar pelo pessimismo. Eu conheci muito, o filho dele foi meu colega de escola, o Mário, e como meu pai, ele não proibia a gente assistir o que quisesse, aula de religião, não sei o quê. Ele era uma pessoa muito aberta. E tinha um senso de humor fantástico. E tinha um bom gosto também, incrível, porque ele era rico. A casa dele foi feita pelo Sérgio Bernardes, um dos construtores de Brasília. Ela já foi demolida pelos netos, os netos são sempre selvagens, né? Demoliram para fazer um hotel desse tipo europeu, que para você abrir a mala tem que abrir a porta do quarto. Né? Então, a navegação, por exemplo, no Vale Amazônico, sem a presença dos judeus e dos árabes, ela não teria se desenvolvido. Né?
é profundo. Até outro dia nós estávamos, eu e o Milton Atum, meu querido amigo, grande escritor amazonense, nós estávamos participando de uma mesa transmitida pelo rádio na Feira do Livro de Paris. E esse jornalista sai com essa: nós temos aqui o fronte semita da literatura amazônica. Eu achei se podia sair do francês isso. Mas a região hoje tem uma tradição muito grande. E, para encerrar, eu quero contar para vocês que, antes da chegada dos judeus, antes de 1810, já era muito comum na região amazônica uma lenda que dizia que, quando Salomão resolveu construir o templo, e isso está na lenda judaica, ele mandou emissários para o mundo todo para buscar riquezas para pôr no grande templo. E um desses pontos foi a Amazônia. E uma das provas que essa tradição diz é que é muito estranho que uma parte do Rio Amazonas, justamente aquela parte que vem da fronteira, que vem do Peru, chega junto ao Rio Negro e se mistura com o Rio Negro. Não, o rio Solimões com o Rio Negro não produz caipirinha, não, né? Porque podia mexer lá com o Rio Negro e produzir caipirinha. Não, o Rio Solimões ele é considerado, pela tradição popular na região, como uma aliteração do nome Rio do Rei Salomão. E porque nunca teve limão no Rio Amazonas. Você tem várias plantas, nunca menos limão. Então, hoje a tradição diz que é o Rio do Rei Salomão. E outra coisa, os índios são caxeres. Vocês sabiam disso? Índio não come peixe de pele, não, só peixe que tem nadadeira e escama. E outras coisas que eles observam. Com quem eles aprenderam? Com esses emissários do rei Salomão. Estão pensando o quê? E eu sempre digo, eu sempre faço essa afirmação bem-humorada, tal, não posso negar meu senso de humor, é que tem um mistério aí, né? Como é que nós vamos, no tempo do Messias, quando for ter que ser reconstruído o templo, nós vamos ter que entregar as riquezas que o rei levou de lá. Então, é nossa obrigação preservar a Amazônia por isso também, não é? Bom, eu vou passar a palavra ao Lira, até porque acho que a gente tem pouco tempo, já está chegando pergunta do público, e eu queria ainda fazer algumas perguntas. Depois você conta da peregrinação ao túmulo do rabino que trouxe Santos. Lira, entrando um pouco nessa questão da intolerância, né? O livro do Lira, para quem ainda não leu, no livro ele descreve com muitos detalhes, assim, difíceis, inclusive, para estes tempos de ler, com uma riqueza de detalhes, as perseguições, os rituais de humilhação, as prisões, o tempo todo essa ameaça de tortura, etc., sofridos pelos judeus durante a Inquisição Portuguesa. Isso está posto, reposto. Então, queria que você comentasse isso, como foi escrever isso nestes tempos. Mas eu também queria ir um pouquinho além, porque isso vai aparecer também, apareceu na última fala, a penúltima fala, já não me sei mais, foi na última ou na penúltima, do Márcio, isso aparece nos livros de vocês, aparece no livro do Márcio sobre a Amazônia, que é a dimensão econômica. Tem uma questão que está ligada à perseguição, que é a ameaça ali a economia, né? Quer dizer, o confisco dos bens, quer dizer, o tempo todo, me parece, pelo seu livro,
que a perseguição ela aumenta à medida que há mais interesse em ficar com aqueles bens e tudo mais. Então, como se intolerância religiosa viesse junto com essa questão econômica. E isso vai aparecer também quando chega ao Brasil, né? Enfim, você conta isso. Então, te pedi para falar, acho que ficou um pouco grande, mas só porque eu tenho que juntar várias perguntas. Não, eu vou tentar ser breve. Bom, é o seguinte, de fato, não foi fácil escrever esse livro. Como eu disse logo no início, é o meu livro mais atual, mais dolorosamente atual, porque eu me confrontei muitas vezes com similitudes tão evidentes entre como é que são os códigos de linguagem para semear o medo, para semear o ódio, para semear a construção do outro como uma ameaça, né? Construir o inimigo, né? A partir da desumanização do outro. Isso é que está previsto, inclusive, no próprio Manual dos Inquisidores. Eu mostro como o interrogatório dos inquisidores em relação a Gaspar e Filipa está muito claro que eles precisavam construir esse inimigo imaginário para poder, inclusive, justificar a própria intolerância. E ficou muito claro também, ao estudar os documentos do século XVII, né, que o preconceito, a intolerância, ela nem sempre revela e explicita as suas motivações originais. Né? Então, quando se busca diabolizar o outro, no caso, quando tentava-se construir esse inimigo judeu, esse perigo judeu, na verdade, havia razões muito mais fundas de que simplesmente uma certa discordância religiosa. Havia, sim, claro, uma questão econômica de fundo, a todo momento, nessas várias perseguições que se reproduziram tanto em Portugal, na própria Holanda, porque há também uma certa crença de que os judeus portugueses que foram para a Holanda encontraram um paraíso porque não havia Inquisição. Não, os calvinistas não tinham Inquisição, mas, para eles, os judeus eram cidadãos de quinta categoria. Então, eles também eram desajustados, eram considerados desajustados, e, principalmente, quanto mais imersos naquela que foi, como eu disse, a primeira economia moderna do mundo, em que tinha uma bolsa de valores, em que tinha companhias, grandes companhias de sociedade anônima de navegação, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, as primeiras sociedades anônimas da história, esses judeus passam a ser vistos pela comunidade de Amsterdã também como perigosos. Né? Então, é interessante perceber isso, que o preconceito nunca diz o seu verdadeiro nome. Né? E só para tentar não perder, eu vou falar 30 segundos, para não perder aquela tua pergunta anterior, que eu acho fantástica. Porque nem todos os portugueses, nem todos os judeus conseguiram fugir do Brasil quando os portugueses recuperaram os territórios. Nem todos tinham dinheiro para pegar um barco e ir em busca de uma outra possessão holandesa. Muitos ficaram, se embrenharam o sertão adentro, se misturaram com a população, ocultando, mais uma vez, o seu judaísmo. E é interessante notar, hoje, no Nordeste, e eu falo disso como nordestino a partir da minha experiência pessoal, como o sentido original de determinadas tradições perderam a sua memória, mas eles continuam a ser praticados no Nordeste e no sertão mais profundo. O uso da mortalha, o sepultamento em terra virgem. Eu me lembro de minha avó matando galinhas no quintal de minha casa. Ela degolava com um único golpe e depois enterrava o sangue no chão. Né? Então, são rituais. O próprio sepultamento. Tem uma coisa no Nordeste, você chegar numa casa que morreu alguém, aquele bem mais precioso que um sertanejo tem, qual é? O pote de água, por causa da seca. E, quando morre alguém, ele joga a água fora. E você pergunta para ele, por que você jogou essa água fora? Ele diz, porque meu avô fez assim. O avô do meu avô fazia assim. Eles não sabem mais o significado de cada um daqueles gestos. Minha mãe não permitia que nós varrêssemos a casa
de dentro para fora. Mal sabia ela que estava ali, né, dizendo, não profanem o mezuzá. Mas ela não sabia disso. Dizia, por que não pode, mamãe, varrer a casa de dentro para fora? Era assim que minha avó me ensinou. Provavelmente a avó da minha avó a ensinou. Então, o sentido original de determinados costumes perderam, né, a sua história, mas continuam a ser praticados no sertão mais profundo. Eu acho que isso daria um outro livro, daria uma outra pesquisa. Sim, aparece ali, acho que aparece já bem no fim, né? Isso. Enfim, no epílogo ou no pós-escrito. Mas me chamou a atenção. A gente tem pouco tempo, chegaram algumas perguntas aqui. Eu queria só, antes de fazer as perguntas do público, pedir para o Márcio falar um pouquinho da história da Amazônia, dessa história da Amazônia, que acabou que não sobrou muito tempo para isso, mas, de alguma maneira, também tem a ver com intolerância, com defesa dos princípios básicos inalienáveis da humanidade, né? Você fala disso e você constrói seu livro dessa maneira, quando você fala... você faz uma defesa humanista, né, da Amazônia e diz que é preciso entender, e por isso que eu queria que você retomasse, porque acho que isso tem a ver com a mesa também, que é preciso entender a pluralidade étnica e cultural como bens inalienáveis da humanidade. Certo. Isso também, de novo, são as pontas, né, que se tocam aí dessa relação, enfim, que a gente vem tratando aqui. E aí, só terminando, eu passo a palavra a você. Mas eu fico me perguntando se é aqui que a história dos povos originários amazônicos e dos judeus sefarditas da diáspora se tocam, efetivamente. Né? E a gente não falou, Lira, mas você também fala, por exemplo, da questão da escravidão aqui, da cana-de-açúcar. Quer dizer, também essa história pode ser contada, tudo isso aparece no livro. E aí agora eu fico me perguntando se, para falar da Amazônia e para defender a Amazônia como espaço também de defesa desses direitos inalienáveis, se é nesse momento, então, também. É interessante que a comunidade judaica, lá desde o início, tinha uma aliança muito profunda de defesa dos povos indígenas, a compreensão das etnias que existia lá. Como muitos imigrantes que vieram do Marrocos se embrenharam pela selva, trabalharam nos seringais, trabalharam em áreas ainda inexploradas, conviveram com as etnias, com as populações, que ainda são bastante numerosas. Certamente, o planeta não será o mesmo se os povos originários do mundo todo se forem extintos pela ganância dos que gostam do Deus Mamon, né, do dinheiro, da riqueza, porque eles têm outra perspectiva sobre a humanidade e sobre o ser humano. Eu tenho muitos amigos que vivem, hoje são mais integrados, alguns desses jovens estudaram na universidade, voltaram para a aldeia, né, para levar os outros conhecimentos lá, e isso tem provocado muitas mudanças maravilhosas na compreensão do mundo por esses... Eles vão perdendo o isolamento, mas ganhando sabedoria. Né? Agora, eu queria falar do Rabino Muyal também. Por favor. O Rabino Muyal, em 1914, o Rabino Muyal fez uma viagem pela Amazônia vindo de Israel. Ele estava levantando recursos para a Universidade de Jerusalém, que estava surgindo naquele período, estava sendo criado. Então, ele andou, chegou em Belém e veio pela calha do Rio Amazonas, parando em cada cidade, falando da questão da universidade, e com os recursos, e a ideia dele era voltar. Quando ele chegou em Manaus, ele foi acometido de malária, não tinha remédio naquela época. E aí ele era jovem, ele não tinha tratamento nesse período,
E ele foi cuidado por uma senhora, uma viúva, que cuidou dele com risco de contrair a malária até a morte dele. Ele faleceu e ninguém quis se aproximar. Foi ela que preparou o corpo dele para ser enterrado. Manaus tem um cemitério lá chamado Cemitério São João Batista, que tem como lema: o trabalho é a meta, né? E ali é um cemitério muito democrático, porque ele tem todo tipo de gente, de tudo quanto é religião. Cristão, das diversas correntes, judeus, muçulmanos, shintoístas, enfim, não há nenhuma discriminação para quem quiser ser enterrado ali, nesse cemitério. E o Rabino Muyal, como não tinha um cemitério judaico, hoje tem, desde os anos 20 do século XX, um pedaço do cemitério São João Batista é dedicado ao enterro dos judeus. Eu, por exemplo, eu não quero ser enterrado lá, eu quero ser enterrado junto com no túmulo da minha família, que é junto com de todo mundo. Aliás, é uma zorra, aquela lápide lá, eu acho maravilhosa. Até foi matéria do Haaretz, aquele jornal de língua inglesa lá de Israel, que fotografou a lápide, porque ali, além de vários escudos de Davi, tem várias cruzes de todo tipo, né? Então, porque a minha avó não era judia, então está lá a cruz para ela. E não brigam, eu nunca ouvi nenhum barulho lá naquele caixão. Bem perto desse túmulo da nossa família, dos Bentes, tem o túmulo do Rabino Muyal. Ele foi enterrado lá e ele aparece em sonho para essa senhora e diz: diga a todos que pode pedir, que eu posso pedir a Deus que atenda o pedido. Então ela falou isso. E aí começaram a pedir, né? Em geral, os cristãos vão pedir uma graça para questões financeiras, porque ele é judeu, então eles acham que ele entende disso. E o pior é que parece que ele entende mesmo, porque dá certo. Dá certo. Então, eles põem ex-votos, né, põem placas de mármore agradecendo ao Rabino Muyal, e também flores, enche de flores. A comunidade vai lá, tira as flores, põe pedrinha. Aí o pessoal diz: que bando de pão duro, né? Põe pedra aí. Aí a gente: não, mas a pedra é mais duradoura, é mais eterna do que a flor. E depois, flor é órgão sexual, você está sabendo? Então, aí fica a briga das pedras contra as flores lá. O Rabino Muyal, agora, nos anos 80, o ministro das Comunicações de Israel era descendente dele. E ele foi lá, em Manaus, solicitar aquele lá que autorizasse exumar. Isso é um sacrilégio. Não se exuma, né? Exumar para levar para Israel. E a resposta nossa lá foi: disse, olha, tudo bem, mas tem que esperar o tempo do Messias. Ele tem que ir por conta dele. Se ele quiser ir para Israel, por conta dele, pode ir, né? Na peça Eretz Amazônia, a peça que comemora os 200 anos, termina com Rabino Muyal. Aconteceu que um grupo de jovens judeus ricos de Manaus, das melhores famílias, elas foram passar um fim de semana na selva e se perderam. Ficaram 15 dias perdidos. A força, o exército, a guarda florestal não encontrava eles, não é? Então, na minha peça, eles estão desesperados e começam a falar do Rabino Muyal, e ele aparece. Ele aparece e diz para ele: o que é que está acontecendo aqui? Estão me chamando para cá? O que é que é? Aí ele disse: não, é que nós estamos perdidos. Como se perderam? Ele disse: nós nos perdemos aqui na floresta. Mas floresta não é lugar de judeu se perder. E aí pergunta: mas qual é o lugar, Rabino? É deserto, é claro. Mas tome cuidado, da última vez a gente levou 40 anos para encontrar o caminho, né? E aí eles acabam sendo salvos, tal, na história. O Rabino, ele era um jovem, né? É muito querido em Manaus, pranteado por todos lá, os manauaras respeitam muito o Rabino,
porque ele é efetivo, batata. Se vocês precisarem de alguma coisa, agora tem que ir lá a Manaus, pedir lá no túmulo dele. Né? E vocês, tudo bem que vão pôr pedrinha, não vai criar caso. Né? Acho que a maioria aqui não vai pôr flores. Mas ele é uma figura histórica em Manaus. Todo mundo conhece o Rabino Muyal. Não é? E eu também, de vez em quando eu estou apertado, eu vou lá, falo com o Rabino, e sabe que ele atende, viu? Posso garantir, viu? Ele só não me deu ainda a acertar na lotérica, mas acho que é um pouco fora do campo por isso, dele. você nos chama, que nós vamos lá também visitar o Rabino. Tá certo. Muito obrigado. A gente tem pouquíssimo tempo, então estou tentando... Acho que posso fazer as 3 perguntas, né, que chegaram aqui, ou não? Tem 7 minutos, não? Tá, então, tem uma pergunta que é um comentário, porque são 2 para o Lira, uma é muito pontual, então eu vou te passar, e aí depois eu peço para quem fez fale diretamente com ele. A outra é um comentário maior, e aí vocês podem, muito brevemente, enfim, comentar o comentário, e a gente encerra, porque realmente acho que... enfim, depois eu te passo, eu peço desculpas por não conseguir fazer. Bom, essa que é um grande comentário, eu estou impressionada com as perguntas desse festival, eu tinha ouvido as da primeira mesa, já agora, elas dão trabalho, vocês vão ter que ser breves e se virem. Vamos lá. O hibridismo dos judeus de Portugal, a que o Lira se refere, parece ter reflexos, ainda hoje, na cultura brasileira. A partir dos últimos anos do século XX, passou a haver um encantamento dos brasileiros pela cultura judaica, e mais especialmente a vertente religiosa. Assim, por exemplo, passam a ser vistos em igrejas evangélicas símbolos judaicos e até mesmo a bandeira do moderno Estado de Israel. Acontece que essas instituições se tornaram forças políticas relevantes e muito influenciadas por princípios e lemas do fascismo italiano. Ora, em que ponto seria possível a literatura resgatar o deslumbramento inicial das raízes judaicas e reposicioná-la no sentido da busca estruturada da nossa história colonial? Eu disse que era uma pergunta difícil. Quantos anos eu tenho para escrever a tese? Não, tem que ser respondido em muito menos páginas do que isso, por favor. Eu vou tentar ser muito rápido em relação a isso, fazendo uma recomendação. Tem um livro extraordinário sobre isso que acabou de sair, vi que está lá fora, que é do professor Michel German, que mostra como houve uma apropriação desse judeu, dessa construção de um certo judaísmo e aproximação disso com o governo Bolsonaro, como é que essas ferramentas foram articuladas, é uma leitura extraordinária. Como chama mesmo? Exatamente. Judeu. É isso aí, do professor Michel German, que é espetacular. Eu acho que ele responde por mim. Tá bom. Ok? Olha, outro dia eu peguei um táxi, e aí eu entrei no táxi, o cara saiu com o táxi e colocou uma música gospel no último volume. E aí não tem nada pior do que a música gospel, né? Aí eu disse, o senhor pode baixar um pouquinho? Ele disse, o senhor não gosta de música gospel? Eu falei, não é isso, não, é que... o senhor está familiarizado com a Bíblia? Ele disse, sim, claro. Eu falei, então me diga sobre o episódio de Sodoma e Gomorra. Aí ele falou, Sodoma, aquilo era uma viadagem terrível, não sei o quê. Ele sabia das coisas. Eu falei, e Gomorra? Gomorra eu não sei. O senhor sabe? Eu falei, sei. Jeová destruiu a cidade porque eles tinham criado a música gospel. Aí, na hora, ele ficou rápido. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, e em especial do Lira e do Márcio, lembrar que eles vão autografar lá fora. O festival vai até o dia 9, e a programação está no site, nas redes sociais, acho que amanhã começa às 4? Às 4 da tarde, e o museu fecha às 23 horas, então apressem-se para pegar
para conversar com os dois e para pegar autógrafo. Muito obrigada. Boa Muito obrigado, noite. pessoal. Obrigado.